Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa aula aqui de Física para o segundo ano. Dessa vez eu tive que fazer uma aula gravada por motivos de saúde, certo, gente? Mas tá aí, preparei a aula, tá bem bonitinho aqui para vocês, preparei com muito esforço e bora lá, espero que seja bem proveitosa, certo? Mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou o professor Renan William, certo? Professor de Física. E, gente, bora começar aqui então a nossa conversa de hoje. A nossa aula de hoje, pessoal, vai ser sobre força resultante, ok? Uma continuação direta da aula passada, que foi sobre a primeira lei de Newton. Essa aula vai constar dos seguintes tópicos. O primeiro tópico, introdução, né? Que a gente vai conversar aqui rapidamente sobre o que a gente viu na aula anterior. E aí o tópico 2, já iniciamos o assunto da aula de hoje, né? Força resultante. Afinal, como alterar o movimento dos corpos? Certo? Tópico 3, a condição de equilíbrio. O que podemos afirmar sobre o movimento de um corpo se a força resultante sobre ele for zero? Então vejam só, a gente está falando aqui de força resultante, tem a ver com o movimento de um corpo, né? E aí a gente vai discutir direitinho cada tópico aqui, certo? E no final da aula vamos entender a relevância, a importância da força resultante, ok? E a ligação dela com a primeira lei de Newton. E pessoal, para terminar a aula, tópico 4, o vamos praticar, ok? Sim, então, pessoal, primeiro tópico, introdução, né? Na aula anterior. Galera, na aula anterior a gente falou sobre a primeira lei de Newton. Eu fiz uma discussão com vocês sobre as primeiras ideias sobre o movimento, né? Como é que o Aristóteles explicava o movimento. Por que Aristóteles, né? Porque ele foi um dos primeiros pensadores a tentar explicar racionalmente o movimento. E aí a gente viu como ao longo dos séculos a ideia foi se aprimorando, né? Como a ideia de movimento ela evoluiu com Galileu, porque Aristóteles dizia que necessitava de uma força constantemente em um corpo para ele ficar se movendo. O Galileu disse, não, em certos casos nem precisa de uma força para um corpo continuar se movendo, né? É o conceito de inércia, que depois o Newton abraçou esse conceito e ampliou, né? Colocou lá na primeira lei de Newton, ok? Então, pessoal, bora relembrar aqui alguns casos que envolvem o conceito de inércia, que envolve a primeira lei de Newton, né? O primeiro exemplo que você já deve ter se deparado várias vezes na sua vida, quando já tem um restinho de ketchup ali no pote, né? E aí você quer tirar ali do pote, aí você faz esse movimento de vai e vem, né? Por que que isso é possível então? Por que que o ketchup vai acabar saindo? Pessoal, simples. Utilizando a primeira lei de Newton, né? Para explicar isso. Quando você empurra a garrafa para baixo, né, ela começa a entrar em movimento para baixo, o ketchup que está lá dentro ele está em movimento também junto com a garrafa, né, para baixo. E aí, quando você para a garrafa, você exerceu uma força sobre ela, então a garrafa ela vai mudar o seu movimento, ela vai parar. O ketchup não, a força não foi exercida sobre ele, a força da sua mão foi exercida sobre a garrafa. Então, se o ketchup estava se movendo para baixo, então ele vai continuar se movendo para baixo. Por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Então é por isso que o ketchup vai sair do pote. E aqui, pessoal, esse outro exemplo clássico também, né, de aplicação da primeira lei de Newton. Como explicar o que está acontecendo aqui? Bora lá. Quando o ônibus acelera, o passageiro é lançado para trás. Então, pessoal, é o seguinte, está lá o ônibus parado, você está parado junto com o ônibus, certo? E então, quando o ônibus começa a entrar em movimento, o motorista pisa ali no acelerador, né? Forças são trocadas entre o ônibus e o chão, ok? Então, como essa força, né, foi exercida aqui do chão no ônibus, ou seja, o pneu empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu do ônibus para frente. A gente vai discutir mais sobre isso na terceira lei de Newton. Enfim, forças são trocadas entre o ônibus e o chão. Por isso que o ônibus vai começar a se mover. Ele estava em repouso e agora ele vai começar a se mover, certo? Mas, pessoal, essas forças não foram trocadas com você, certo? Você não está se segurando em nada. A força aqui foi trocada entre o chão e o ônibus. Se você estava em repouso e não houve nenhuma força sobre você, então você vai continuar em repouso. O que acontece? O ônibus vai se mover agora para frente. Como você tende a permanecer em repouso, é por isso que você é lançado para trás, ok? Por inércia, você tende a permanecer onde está, e aí então você é lançado para trás.
E um último exemplo aqui, por que a gente tem que usar cinto de segurança, né? Então, digamos que você está lá se movendo, né, tá lá dirigindo o carro está a uma certa velocidade, você está em movimento junto com o carro, você está nessa mesma velocidade. E aí, por algum motivo, você tem que pisar no freio. Mais uma vez, forças são trocadas entre o carro e o chão. Se força foi exercida sobre o carro, né, ele trocou forças ali com o chão, aí ele vai poder mudar o movimento dele, ele vai começar a parar. Mas você não, se você não estiver usando o cinto de segurança, não vai ser trocado nenhuma força com você. E aí, como você estava em movimento, por inércia você quer permanecer em movimento. E é por isso que o carro vai parar e você tende a ir para frente e aí causar um acidente, né? Então, pessoal, por isso que é importante, né, pela lei da inércia, pela primeira lei de Newton, importante usar cinto de segurança, então. Ok? E pessoal, e o que é essa inércia, né? Esse conceito de inércia? Ora, inércia é a propriedade que um corpo tem de resistir à mudança de sua velocidade. Ele quer permanecer, se ele estiver em repouso, quer permanecer em repouso. Se ele está se movendo em linha reta, velocidade constante, então ele quer permanecer se movendo em linha reta, a velocidade constante. Beleza? Então, primeira lei de Newton, né? Fala justamente sobre isso. Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. E aí eu já estou te dando pontos importantes aqui, ó, e é bom logo você atentar a isso, né, anotar. É importantíssimo, pessoal. Olha só a palavra aqui, força resultante, né? Se não houver uma força resultante ali sobre o cara, então ele não vai mudar o movimento dele. O que você tem que guardar agora com você é a palavra força resultante. Ela é uma palavra-chave aqui para a gente entender melhor a primeira lei de Newton, ok? Olha, nesse caso aqui, você poderia até me dizer: ah, professor, então essa pedra aqui está em repouso. Quer dizer que não existe força sobre ela, né? Já que ela está em repouso. Ora, se tivesse uma força sobre ela, então ela estaria se movendo, né? Então, pessoal, é o seguinte, na verdade, existem forças sobre essa pedra, mas elas estão se combinando para dar uma força resultante nula, uma força resultante zero. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje também. Nesse mesmo caso, ó, quando você está no carro e o carro vai fazer uma curva, você tende a ir direto ali. Por inércia, você tende a permanecer em movimento em linha reta, né? A uma velocidade constante. Mas você acaba trocando força, né, com a lateral do carro e você acaba fazendo a curva junto com o carro. Existe uma força resultante ali sobre você também, ok? Então bora lá, bora finalmente falar sobre essa força resultante, né? Tópico 2 então, força resultante. Afinal, como alterar o movimento dos corpos? Então pessoal, é o seguinte, para que haja uma mudança no movimento de um corpo, é necessário uma força resultante, ok? Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Mudanças no movimento são produzidas por uma força ou combinação de forças, ok? E pessoal, essas forças podem ser de naturezas diversas. Por exemplo, existem as forças elétricas, né? Forças trocadas aqui entre cargas elétricas. E isso explica o porquê que um balão, quando ele é atritado com o seu cabelo, né, ele fica colado na parede, que é assunto de eletricidade, certo? Existe também a força gravitacional, né, a força de atração entre massas. Existe também a força magnética, né, como a gente está vendo aqui, os pregos sendo atraídos pelo ímã. E também, pessoal, existe a força muscular, né, a força que você exerce para empurrar ou puxar algo, ok? Então, afinal, o que é força, né? Uma força, no sentido mais simples, é um empurrão ou um puxão. Pode ser de natureza elétrica, gravitacional, magnética, muscular. A gente pode entender uma força como um empurrão ou um puxão, ok? E aí, pessoal, é o seguinte. Quando mais de uma força atuar sobre um objeto, nós levaremos em conta a força resultante, ok? E aí eu trouxe os exemplos agora para você pensar, para você entender o que é a força resultante. Ora, imagine uma caixa aqui de doce, certo? E duas pessoas puxam essa caixa para a direita. Ora, uma pessoa puxa essa caixa para a direita com uma força de 5 newtons e outra pessoa também está puxando a caixa para a direita com uma força de 5 newtons. Olha, você deve ter atentado bem, né? Eu estou usando essas setinhas vermelhas, estou usando esses números aqui, 5 newtons, né? Pessoal, é o seguinte, a gente está usando essas setinhas aqui para representar a força.
ela está querendo te dizer para onde é que a força está apontando, né? A força que a pessoa está fazendo sobre essa caixa. E os 5 newtons? Ora, da mesma forma que a gente mede distância, né, em metros, em quilômetros, o tempo a gente mede em segundos, em horas, força a gente mede em newtons. Mas aí a gente vai entender o que é o newton um pouquinho mais para frente, certo? O que é um newton, né? Professor, o que é um newton? Então, por enquanto, fica apenas aqui com esses valores, certo? Na próxima aula a gente vai entender o que é um newton. Agora, newton, você já deve saber de timão, a unidade de força, ok? Então, está lá duas pessoas puxando a caixa para a direita, e aí, o que é que a caixa vai sentir, né? Pessoal, para a caixa de doces é como se tivesse, olha só, apenas uma força sobre ela, ó, apontando para a direita, com a intensidade de 10 newtons. Pessoal, essas duas forças se combinaram e deu uma força resultante de 10 newtons. Ah, professor, então força resultante é uma combinação de forças. Exatamente, apenas isso. Olha só, mais um exemplo aqui. Agora o cara está puxando, uma pessoa está puxando a caixa para a direita com 5 newtons e a outra está puxando para a esquerda com 5 newtons. Pessoal, aí a caixa, o que é que a caixa vai sentir então? Para ela, é como se não houvesse força alguma sobre ela. As duas forças, uma apontando para a direita e outra para a esquerda, e as duas têm a mesma intensidade, elas vão se combinar para dar uma força resultante nula, ok? E aí a gente vai discutir já já que essa força nula faz com que o bloco ele esteja, né, essa caixinha aqui, esteja em equilíbrio mecânico, ok? A velocidade dela não vai mudar. Outro exemplo aqui. Agora um cara está puxando a caixa de doce, né, para a direita com força de 10 newtons e o outro para a esquerda com força de 5 newtons. O que a caixinha vai sentir então? Para ela, pessoal, é como se tivesse apenas uma única força para a direita com uma resultante, né, uma força resultante de 5 newtons. Então vejam só, quando as forças estão apontando na mesma direção, elas se somam, né? Deu 10 newtons. E quando as forças aqui estão apontando em sentidos opostos, elas se subtraem e prevalece a direção, né, e o sentido da força maior, ok? Ora, aí você pode até perguntar, mas professor, e aquelas setinhas vermelhas? Sempre usam essas setinhas para indicar a força? Resposta: sim, aquelas setinhas vermelhas são vetores, ok? Sempre que a gente estiver falando de uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial, então a gente vai usar vetores. Vetores são aquelas setinhas vermelhas que a gente usa para representar aquela grandeza ali, certo? Professor, está muito confuso ainda, então bora lá, bora pouco a pouco aqui. Usamos vetores, pessoal, aquelas setinhas vermelhas, para representar grandezas vetoriais, ok? Ora, aqui eu desenho uma setinha e dou um valor para ela, né? O valor em unidade. Essa aqui é uma força de 10 newtons, certo? Então, pessoal, o vetor é o quê? O vetor é essa setinha aqui, ó, acompanhado de um número e de uma unidade de medida. Tá certo, e professor, e se eu quiser desenhar uma força de 20 newtons? Então, pessoal, já que 20 newtons é o dobro disso aqui, você tem que desenhar uma setinha 2 vezes maior. Aí agora você dá o nome para ela aqui, ó, 20 newtons, o valor para ela, 20 newtons, ok? Ah, professor, estou começando a entender, então. A gente usa as setinhas e os valores para representar a força. Pronto. E a força, pessoal, é uma grandeza vetorial. E por que ela é uma grandeza vetorial? Porque ela vai ter 3 características. Toda grandeza vetorial requer 3 características. Ora, ela requer um módulo. Professor, e o que é o módulo? Ó, tá aqui, um módulo muito simples. O módulo, pessoal, ele é o número, vou colocar aqui na caneta. O módulo, cadê azul? Pronto. O módulo, pessoal, é um número que está representando aquele vetor acompanhado da unidade de medida. Então, qual é o módulo desse primeiro vetor aqui? Ó? 10 newtons. E o módulo desse segundo vetor? 20 newtons. O módulo é o número acompanhado da unidade de medida. Então, toda grandeza vetorial vai ter um módulo. Toda grandeza vetorial vai ter uma direção. Ora, o vetor está te indicando a direção aqui, ó, da seguinte forma. Veja que esse vetor aqui de 10 newtons, ó, a direção dele a direção é a inclinação, ele está deitado. Então a direção dele, se está deitada a setinha, então é horizontal. Se a setinha tivesse desse jeito, em pé, então a direção seria vertical.
e por aí vai. Ok? Então, ó, tanto esse vetor quanto esse segundo aqui, eles possuem uma direção horizontal. E o que mais uma grandeza vetorial deve ter? Ela deve ter um sentido. Veja só, essa setinha está apontando para a direita. A de baixo também está apontando para a direita. Então, uma grandeza vetorial também tem um sentido. Ela está te dizendo para onde aquela força está apontando, né? Se é para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para cima, para baixo. Aqui você poderia dizer, está apontando, o sentido dela é da esquerda para a direita. Ou então, o sentido dela é para a direita. Ou então, o sentido dela é para o leste. Tanto faz, certo? Então o sentido é te dizendo para onde está apontando aquela grandeza, ok? Então, só para concluir aqui, né? Bora testar então esses nossos conhecimentos. Bora considerar esse primeiro vetor, né? Qual o módulo dele? Ora, o módulo é o número dele acompanhado da unidade de medida. Então, o módulo desse vetor aqui é 10 newtons. E qual é a direção dele? A setinha está deitada, então a direção, né? A inclinação é horizontal. E qual o sentido desse vetor? Ele está apontando para direita, então o sentido dele é para direita, ok? E aqui no mesmo caso, o segundo vetor, qual o módulo dele? Aqui, 20 newtons. E qual a direção dele? É a mesma do outro, ó, ele também está deitado, então a direção é horizontal, ok? Eu não vou escrever aqui, você copia no seu caderno, certo? E o sentido? Olha, a setinha também está apontando para onde? Ó? Para a direita, então o sentido desse vetor aqui também é para a direita. E aí você escreve aí, o sentido desse vetor aqui é para a direita, ok? E nesse último caso aqui, ó, vejam só o que mudou. Qual o módulo desse vetor? Professor, o módulo é o número acompanhado da unidade de medida. Então, o módulo desse vetor é 10 newtons. Qual a direção dele? Agora, ó, a setinha não está mais deitada, está em pé. A gente diz, então, que é vertical. E o sentido? Agora, para onde é que está apontando a setinha? O sentido é para cima. Então, pessoal, toda grandeza vetorial ela vai ter essas três características. Outros exemplos de grandezas vetoriais também, pessoal, a velocidade, a aceleração, além da força, como eu já te disse, né? Professor, velocidade e aceleração também. Então, em física também, pessoal, a velocidade não importa apenas dizer 20 metros por segundo, né, a velocidade de um corpo, tem que dizer também para onde é essa velocidade, né? 20 metros por segundo para oeste, para leste, ok? E será que massa, será que é grandeza vetorial? Ora, quando eu digo que a minha massa é 90 quilos, faz sentido eu dizer 90 quilos para cima ou para baixo? Não, só quando a gente fala de massa, né, 90 quilogramas, a gente precisa apenas do número e da unidade de medida. A gente precisa apenas do módulo, certo? Então, pessoal, essas grandezas não são grandezas vetoriais, são grandezas escalares, ó, como eu mostro aqui para vocês, certo? Temperatura também é exemplo de grandeza escalar. Não faz sentido dizer, a temperatura desse quarto está 30 graus Celsius para cima, 30 graus Celsius para baixo. Então, não é uma grandeza vetorial, ok? E aqui eu encerro a primeira parte da aula, pessoal.